Mas por que fazemos sexos? Ou por que ele é tão importante? Um dos motivos para termos sexo, isso ser feito com duas pessoas, é que dessa forma nós criamos maior variabilidade de combinações de organismos que são menos suscetíveis a infecções. Diferentemente de criar clones do seu próprio gene, pois se algo com uma gripe acontecesse e você morresse por causa disso, todos os seus clones que têm o mesmo material genético morreriam também até a sua extinção. As adaptações de problemas também dependem da frequência do impacto delas no indivíduo e na sua espécie. Por exemplo, encontrar comida e encontrar um parceiro causam grande impacto e por isso acabam tendo uma grande frequência adaptativa. No entanto, coisas como evitar homicídios, estupros ou sequestros são problemas bem mais recentes. Assim como não somos adaptados para ter medo de carros ou hambúrgueres, nós não somos totalmente adaptados para evitar esse tipo de situação. Por isso, eles acabam tendo grande impacto, mas pouca frequência adaptativa. Nós podemos fazer leis para isso, mas mesmo assim é uma grande questão. Podemos usar esse exemplo para bactérias ou vírus também. Quando você pega uma população mundial e vê mortes do coronavírus, é evidente que grande parte da população mundial continua viva. 5 milhões de mortes em 8 bilhões de pessoas é um número ridiculamente pequeno, inclusive de casos. Podemos dizer que o vírus em si, na população mundial, causa pouco impacto. E um dos motivos para isso é a nossa alta adaptação para solucionar esse tipo de problema. Pandemia, álcool gel, tecnologia, são todos mecanismos que usamos para evitar mais mortes ainda. Mostrando como muitos desses problemas são solucionados pela nossa biologia imunológica e física, mas nossa capacidade cognitiva e mental também são usadas com o mesmo intuito. Mas com isso acabamos tendo um outro problema. Conforme seres vivos se adaptam ao ambiente, novos problemas surgem, criando novas adaptações e, por fim, criando seres vivos mais complexos e bem diversificados. Uma das dúvidas, então, acaba sendo como seres vivos resolvem o problema de saber quais são os parceiros com melhores genes e com melhores habilidades adaptativas. Ou seja, quais são aqueles parceiros que melhor resolvem problemas. E essas questões, elas se relacionam com elementos que indicam saúde. Então, saúde é uma ótima forma de se definir isso. Esses elementos são expressados pelas características físicas de um indivíduo, então. Beleza pode ser considerada a primeira delas, e uma das definições que a natureza dá para a beleza é simetria. Humanos conseguem identificar isso também muito bem. Beleza não é apenas social, ela é biológica. Mostrando fotos de pessoas simétricas e não simétricas para recém-nascidos, as formas com melhores reações e recepções são daquelas pessoas mais simétricas. Em outras palavras, as mais bonitas. Esses marcadores também se diferenciam de um sexo para outro. Homens com vozes mais grossas, ombros mais largos e maxilares bem mais definidos são mais atraentes. A teoria é que esses marcadores mostrem maior testosterona, enquanto para mulheres, gordura corporal localizada em lugares específicos como seios, bundas e pernas indicam maior estrogênio e progesterona, mostrando no caso dos homens um parceiro propenso a prover recursos e defender o território, enquanto para mulheres o de gerar e nutrir crianças. Todavia, também existem percepções psicológicas de saúde. Algo realmente impressionante é que em diversas culturas humanas, mulheres têm o padrão de preferir homens de 4 a 5 anos mais velhos do que elas. Algo que poderia relacionar com maturidade, por sua vez, a capacidade de prover. Por isso, homens com bastante dinheiro poderiam ser atraentes para mulheres, enquanto uma mulher com bastante dinheiro talvez não seja o padrão de atração para homens. Dinheiro é uma representação de trabalho. Um homem que trabalha bem receberia mais dinheiro. E por sua vez, isso seria uma validação dele mesmo no seu campo social, nas suas habilidades, mas também no seu campo biológico. Nossas capacidades cognitivas nos ajudam a fazer essas meta-representações. Com habilidades cognitivas temos maior versatilidade, ajudando bastante em sermos selecionados por vários quesitos diferentes. Mas, naturalmente falando, se você é saudável e energético, é bem mais provável de sair melhor no quesito de competição sexual. Ambos os sexos selecionam por atratividade, ambos selecionam por inteligência e personalidade. Sentimentos de inveja representam muito bem esse tipo de representação. É a história da Branca de Neve, uma garota bela e jovem que ameaça então a Rainha Má, que por sua vez tenta fazer de tudo para matá-la, para continuar na sua posição para uma competição que, bem, só está na cabeça dela.
mas que no passado evolutivo, ou seja, para os ancestrais dela, era uma competição extremamente real. A juventude da Branca de Neve é um bom sinal para a fertilidade e a beleza um sinal de saúde. Vários outros filmes, séries, livros e novelas representam essas lutas femininas por beleza. Mas claro, existe a competição de homens também. Na vida real é o que faz homens competirem para ver quem tem os melhores músculos, quem come mais mulher tem dos melhores carros, ou até mesmo fazerem bullying com outros garotos menores para inferir um tipo de superioridade e dominância pessoal. O psicólogo Jonathan Haidt diz da diferença de bullying entre garotos e garotas nas escolas. Em meninos, o bullying tende a ser mais físico e direto, com xingamentos, socos e abusos, mas com garotas o bullying tende a ser mais social, ou seja, um grupo de meninas tenta acabar com a reputação de outra por fazer fofocas e excluir elas do seu grupo como se elas determinassem quem seria socialmente aceito e quem não era. Mas o que é atraente? Uma das maiores controvérsias da psicanálise é a ideia de que homens e mulheres se atraem por parceiros que sejam parecidos com seus pais. Freud, o introdutor dessa ideia, viveu em uma época muito diferente da nossa, e uma das suas críticas se dão pela sua falta de embasamento científico, mas também pelos assuntos que ele trata. Como vimos, falar de sexo e da competição sexual de pessoas confronta muitos parâmetros da sociedade. Mas hoje em dia temos muitas formas de testar isso. Um estudo feito em 2002, por exemplo, colocou mulheres para forager camisetas de homens que haviam usado por mais de 2 dias e depois foram pedidas para selecionar os odores que achavam mais atraentes. As mulheres não sabiam o sentido do experimento, mas suas preferências se baseavam na correspondência genética do homem com os genes paternos de cada mulher, não nos genes da sua mãe. Ou seja, o cheiro de homens que eram mais parecidos com os pais delas acabavam sendo mais atraentes, mostrando preferência pelo odor de homens que eram geneticamente semelhantes a elas, embora não muito semelhantes. Outro estudo em 2012 conseguiu resultados muito semelhantes não apenas com mulheres, mas com homens também. Mas eis a contradição. Semelhante não significa igual, muito menos exatidão. Por exemplo, se você fizesse clones de si mesmos, eles teriam todas as suas qualidades, mas todos os seus defeitos também. A princípio, ter todas as qualidades parece ótimo, mas se todas as pessoas tivessem as mesmas características, não existiriam grandes variações, não apenas em aparência, como personalidade e campos de atuação. Coisas que reduzem a nossa competição e aumentam a nossa qualidade de vida em sociedade. Então, talvez aconteça uma mutação que não seja muito favorável ao indivíduo. Algo como uma propensão à doença de pele, doença mental como esquizofrenia ou um traço de personalidade estranho. Quando se juntam 2 gametas com cromossomos diferentes, esses traços podem ser perdidos pelo rearranjo. Mas, da mesma forma, traços positivos como inteligência, eles podem acabar sendo ampliados também. Bell, 1982, acaba dizendo como organismos que são levemente diferentes podem atuar em diferentes nichos. Essa diversidade não é vista apenas na nossa aparência física ou na nossa personalidade, como no nosso trabalho e nas nossas criações também. Existem pessoas que preferem áreas da computação, outras de artes, outras em moda, e no fim encontramos valor e significado em cada uma delas. Se todos trabalhassem no mesmo campo por terem as mesmas qualidades, esse campo certamente seria desvalorizado. Se todas as pessoas estão oferecendo o mesmo trabalho, então aquele trabalho é muito fácil de se fazer ou de se obter mão de obra para ele. E uma das formas para se obter essa variabilidade genética é por sexo entre 2 indivíduos. Todavia, esse tipo de rearranjo também pode ser manipulado por seres humanos. Da mesma forma que Gengis Khan usou a sua inteligência como estratégia militar, no século XX, Adolf Hitler leu durante o seu período na prisão de Landsberg sobre higiene racial. A ideia de que a nação germânica havia se tornado fraca e corrompida pela mistura sanguínea. Por isso, com o programa de eugenia, os nazistas mataram e esterilizaram todos aqueles que eram criminosos, homossexuais, pessoas com doenças mentais e até mesmo com poucas habilidades cognitivas, deixando essas pessoas incapazes de se reproduzir e até mesmo de continuar vivendo.
mostrando um dos efeitos radicais e negativos da manipulação humana sobre a natureza. Alguns tipos de doenças e pandemias também podem ser causadas por cientistas quando tentam misturar materiais genéticos de vírus. Exemplos disso são os vírus H1N1 de 2009 e a gripe asiática em 1957, causados por esses experimentos genéticos. Sabemos como algumas pessoas são mais criativas do que outras, algumas são mais organizadas. E mesmo que os seus pais tenham certas características físicas e psicológicas, não significa exatamente que você necessariamente vai herdar elas também. A natureza é um tanto aleatória nesse quesito. Essa variabilidade genética parece ser instigada na nossa formação social e sexual. Um dos exemplos disso é pelas punições genéticas à endogamia, ou seja, os distúrbios sendo físicos ou mentais obtidos por causa de relações incestuosas, causando doenças, más formações congênitas, retardos mentais e até mesmo infertilidade. Na Idade Média, era bem comum esse tipo de prática na casa da família Habsburgo, que fazia casamentos entre si para manter o seu, entre aspas, núcleo de nobreza. Infelizmente, à medida que as gerações passavam, os atributos físicos e psicológicos começavam a mudar, levando ao surgimento de mudanças físicas, motoras e cognitivas de forma radical. Eles tinham mandíbulas deformadas e sofriam de graves problemas gástricos e mentais que deixavam suas vidas muito difíceis, levando por fim à decadência da sua dinastia. E essa aversão à endogamia e incesto acontece não apenas por esses efeitos físicos, biológicos, como acontece por mecanismos psicológicos também. Se você vê uma criança sendo amamentada no seio da sua própria mãe, ou se você conhece uma pessoa desde os 6 anos de idade, ou há tanto tempo a ponto de ter crescido com ela, é normal criar uma aversão sexual a essa pessoa. Chamado de efeito de Westermarck, isso foi descoberto em crianças israelitas que foram criadas desde a infância para se casarem e terem filhos uns com os outros. Mas quando chegou a hora disso acontecer, eles não queriam, pois na psicologia dessas crianças eles todos eram irmãos e não queriam fazer algo desse jeito. Algo similar acontece em tribos chinesas que formam casais desde a infância até a vida adulta. Esses casais apresentam poucos filhos e alta taxa de separação, pois quando você conhece alguém desde a sua infância, você tende a não ser sexualmente atraído por aquela ou aqueles indivíduos. E um dos motivos para isso seriam pela natureza, forçando uma variabilidade genética. Mesmo que os parceiros escolhidos sejam parecidos conosco, eles não podem ser tão parecidos a ponto de serem nossos parentes. Isso não cria efeitos positivos. De volta aos exemplos dos clones, imagine que de repente você pegue um vírus ou um parasita que tenham efeitos catastróficos na sua saúde. É certo que esses efeitos sejam catastróficos também nos seus clones. Vocês poderiam criar uma resistência com o tempo, mas a variabilidade genética é a forma que nós temos de evitar isso. Até mesmo atitudes políticas podem ser definidas por traços genéticos. As diferenças políticas entre conservadores e liberais nos Estados Unidos se dão pela abertura à nova experiência, que é a sua capacidade de ser criativo, de explorar o mundo. Essas pessoas são artistas e são mais versáteis. É um traço ligado com inteligência também, devido à sua alta plasticidade, não apenas cerebral, como de comportamento. Esse traço acaba sendo ligado mais com pessoas de atitude liberal política. Pessoas com alta organização amam fazer delimitações. São pessoas que gostam de bordas e definições concretas entre as coisas, como colocar coisas em categorias, independente se sejam categorias políticas, categorias geográficas, categorias étnicas, categorias entre ideias ou identidades sexuais. Para pessoas com alta organização, fronteiras e categorias precisam ser definidas. Pessoas com posição política conservadora tendem a ter alta organização e baixíssima abertura, fazendo com que eles não explorem, mas gostam bastante de definir as coisas de uma forma mais concreta, o que pode fazer com que a sua visão de mundo pareça desatualizada também. Mas às vezes é muito importante manter as suas bordas bem definidas. Um dos motivos para isso é que cidades medievais não abriam os portões para todo mundo, pois essas pessoas que batem nos seus portões poderiam facilmente ser inimigos e saqueadores, entrar ali e começar um massacre. Por isso, determinar as suas fronteiras e manter a sua segurança trazem seus benefícios.
Mas em outros casos, se abrir pode ser bem útil também. Às vezes as pessoas que batem nos seus portões são comerciantes e artistas, trazendo ideias políticas e sociais para desenvolver a sociedade e a sua economia. Por isso, nos Estados Unidos, às vezes, os democratas estão no poder e outras são os republicanos. Essa variedade de pensamento é o que permite o desenvolvimento humano. Como falado